nós temos, a maior parte da população não consegue enxergar, consegue ver o bom político naquele que dá alguma coisa, naquele que tenta enganar, naquele que bate no ombro, naquele que oferece mundos e mais alguma coisa. Quer dizer, eu quero dizer a ele que ele esteve até mesmo na Assembleia, na época do acontecido, e vi todo o empenho, toda a desenvoltura do deputado José Vasques Landim em cobrar, em exigir das autoridades a elucidação do crime. Infelizmente, deputado, eu quero dizer aqui ao senhor que nós temos, não somente na população que não consegue enxergar o que há de positivo, na essência da natureza humana. Quero dizer aqui que as pessoas, da mesma forma que não enxergam o grande trabalho que o senhor desenvolve como parlamentar, a justiça também não consegue enxergar que ela deveria fazer cumprir o que está lá escrito na Constituição. O que está escrito é que nós, cidadãos, temos que ser tratados da mesma forma. Infelizmente, a justiça não consegue ver essa maneira. E eu quero agradecer aqui ao senhor por toda a força que o senhor nos deu, e pode ter certeza que vai, se eu precisar qualquer dia, eu posso contar com o desempenho do grande parlamentar que o senhor é. Eu quero chamar aqui Brancão, que é um grande amigo, um mototaxista, e que ele se dirige aqui ao local. Brancão, eu gostaria de chamar o deputado Vasques Landim para receber essa homenagem em suas mãos. Bem, minha gente, boa noite a todos e a todas. Primeiro eu quero dizer que isso aqui que o Gilvan está prestando a mim e a outras pessoas, como ao Tasso, o vereador Tasso, ao radialista Fabiano, Murilo Siqueira, ao deputado Salviano, isso aqui ele não está comemorando nada, não. Isso aqui é uma simbologia de protesto. Isso aqui eu considero como uma simbologia de protesto que nós todos estamos fazendo aqui agora por não ter sido apurado ainda e punido. E a impunidade no Brasil é o combustível que move os ilícitos, a criminalidade, porque hoje praticamente a grande maioria daqueles que têm a tendência a cometer ilícito, eles já sabem que vão praticar e que não vai dar em nada. Essa é a regra. Essa regra é tão forte que nós estamos assistindo agora, ultimamente, a nossa própria sociedade, que cobra pessoas sérias, corretas, honestas, e que às vezes luta por causas que não são corretas e nem honestas. Se vocês têm acompanhado aí no noticiário, na mídia nacional, existe atualmente um protesto grande da sociedade contra o presidente atual da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, deputado Feliciano. E já tentaram botar esse rapaz para fora dessa Comissão de Direitos Humanos e já fizeram uma movimentação generalizada com relação a isso, porque dizem que ele é homofóbico, ou seja, tem alguma coisa contra as minorias. Mas, por outro lado, nós assistimos que na Câmara Federal, na comissão mais importante que tem a Câmara Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça,
mensaleiros condenados e que eu duvido que sejam presos, 2, que é o Genuíno e o João Cunha, e que estão na principal comissão, e ninguém ouviu a sociedade, ninguém levantou a voz para destituí-los dessa comissão tão importante. Então existe na nossa sociedade um bocado de hipocrisia, que às vezes quando a gente fala, comenta e relata, está falando demais e tal, mas essa é a verdade. Se essa atrocidade que aconteceu com o Givan tivesse sido ao contrário, certamente que o criminoso, pelo menos a gente já tinha visto a cara dele. Ele podia ter preso um dia, saía, porque na cadeia brasileira só fica pobre e preto e quem não tem ninguém para dar uma palavra por ele. Essa é que é a grande verdade. E enquanto esses valores não forem mudados, o que eu acho, Giovanni, que a nossa geração vai passar e não vai ver essa história se passado ali, nós vamos assistir ainda muitas vezes a atrocidade do tamanho que fizeram com você aqui nessa cidade. E eu não fiz nenhum favor a levantar minha voz em defesa dessa causa. Você esteve comigo lá na Assembleia, eu me botei aqui de lado. Eu fiquei na tribuna e você estava do meu lado, o Ceará todinho assistindo a minha indignação com o que fizeram com você. E agora você está inteiro, está sadio, é inteligente, tem uma vida pela frente, tudo bem. Agora nós não podemos nos contentar com a impunidade, com a falta de coragem cívica das autoridades brasileiras e do Estado do Ceará de poder nos culpar. Às vezes porque tem o mando do recurso econômico, ou porque tem o mando protetor da política ou do poder, seja lá o que for. Mas eu acho que essa data você tem que fazer todos os anos, para que pelo menos a sociedade sinta que existe um segmento dela indignado ainda pela injustiça que cometeram com você e que ninguém sabe para onde foi, quem foi. Pelo menos nós temos as suposições e as investigações apontam numa direção, mas infelizmente está parada com a pedra em cima. Mas vamos fazer esse movimento aqui. Você tem companheiro da imprensa, pessoas independentes, tem pessoas desassombradas para falar a seu favor, porque não pode mais, em pleno século XXI, nós admitirmos atrocidade dessa forma, que aconteceu com você e poderá acontecer com outras pessoas, principalmente com as pessoas que ficam indignadas contra a roubalheira, contra a falta de seriedade, contra a falta de atenção com as causas sociais, com as comunidades, e que fala, que reverberam, como eu faço, como você faz, como o Murilo faz, como o Tasso faz, como muitas pessoas fazem. Pode acontecer. O Brasil do século XXI, as atitudes do século XXI ainda estão enraizadas nas culturas do passado. Mas é bom que faça esse movimento todos os anos, pelo menos para lembrar que existe um pequeno segmento, que era para estar lotado de gente isso aqui, de pessoas que dizem que querem ser independentes, que está errado, que há desmando, mas você vê que são poucas as pessoas que se preocupam e vêm até aqui para reverberar sua indignação. Eu quero lhe dizer que humildemente eu gosto de defender as causas justas. Certas vezes sou incompreendido, mas é assim mesmo, a vida é dessa forma mesmo. Cada um tem um foco de vida e uma trajetória a seguir. E eu vou continuar desse mesmo jeito, defendendo aquilo que eu penso, às vezes sem agradar muitas pessoas, não sou daquele que bate nas costas, do abracinho e tal, mas me coloco sempre em defesa das pessoas e das comunidades que precisam de uma palavra e do amor. E eu acho que aqui tem muitas as pessoas que você está prestando essa homenagem. Eu acho que não foi nenhuma obrigação, eu acho que é dever. Eu já fui presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Eu fui presidente do Conselho Estadual. É um ambiente carregado,
pesado. E todo dia chega essa demanda naquele conselho. Chegava no meu tempo. E eu tentava resolver. E eu acho que as coisas estão piorando. Os parlamentos estão ficando todos submissos. Os parlamentares todos medrosos, com medo. Está pior. Na ditadura militar, aqui tem um pessoal novo aí, mas talvez é bom ler história, que ninguém podia falar nada, a imprensa era amordaçada, se falasse ia para a cadeia, torturava, mataram o jornalista, a imprensa era calada. Mas o parlamento brasileiro, naquela época, tinha mais autonomia do que o parlamento da vida democrática hoje. A gente via parlamentares valentes, aguerridos, defendendo a sociedade. Os canhões voltaram para lá, para a Câmara dos Deputados, eles sabendo que iam perder o mandato, mas defendiam. Por quê? Porque ali era o espírito cívico, era o espírito público. E hoje, infelizmente, isso está sendo banido da vida pública dos homens. O que quer fazer isso? Ele é taxado de tolo, de imbecil, de besta, quer ser melhor que os outros, quer ser mais direito que os outros. Porque a regra é tentar colocar todo mundo na vala comum. Mas não pode colocar todo mundo na vala comum. Porque nós temos ainda homens de bem, de fibra, de coragem, são poucos. A grande maioria está com medo, amordaçado e sem coragem de fazer os enfrentamentos que a sociedade precisa. Mas aqui no Juazeiro a gente tem valorosas pessoas da imprensa, da política, enfim, mas precisa se mobilizar mais para defender as injustiças e as causas sociais. Eu lhe agradeço de coração por receber essa comenda, essa placa. Estou agradecendo também em nome do deputado Salviano, mas eu não fiz nada por você. O que eu fiz foi a minha obrigação de cidadão, de representante do povo, em defender uma atrocidade que cometeram com você. E vamos continuar lembrando até que algum dia, quem sabe, possa ser que apareça uma luz lá no fundo, final do túnel, e a gente possa pelo menos ver a cara dessas pessoas que fizeram isso com você ou que mandaram fazer. Muito obrigado.